Olá, pessoal, professor Germano, professor de Química. Nesta apresentação, pessoal, iremos abordar aqui alguns tópicos relacionados à termodinâmica, né? Dando continuidade às nossas aulas, né? No entanto, hoje iremos conversar um pouco sobre a segunda e a terceira lei da termodinâmica, tá certo? Então, nesta apresentação, ainda relacionada à nossa disciplina, Química Básica 2 para a Ciência da Natureza, iremos aí discutir alguns tópicos relacionados a leis da termodinâmica, né? No entanto, iremos tratar um pouco da segunda e terceira lei. Aqui são alguns conceitos que vocês, alguns objetivos, né? Que já foram apresentados lá na apresentação da disciplina, né? E as leis da termodinâmica é o nosso conteúdo da nossa aula. No entanto, já no vídeo 1, né, já foi mostrado alguns conceitos básicos, né? Relacionados à primeira lei, né? A primeira lei da termodinâmica. E agora nós iremos tratar da segunda lei, né? Então, pessoal, aqui durante a apresentação, eu vou estar aqui desligando a câmera, certo? E vamos dar continuidade aqui aos nossos trabalhos. Então, quando se trata das leis da termodinâmica, nós estamos tratando de termodinâmica, estamos tratando de calor, né, das reações, da variação de calor aí entre as reações químicas, da transferência de calor, né, de corpo e vizinhança, que a gente viu entre sistema e vizinhança, né, que a gente viu lá na primeira lei. E aí, para o estudo do calor, né, das reações químicas, nós vimos que a entalpia é o conceito empregado para isso, né? Já sabemos que a variação de entalpia de uma reação química é a variação de entalpia dos produtos pelos reagentes, né? E a diferença aí, e as reações químicas, elas podem absorver ou liberar calor, foi o que nós vimos, né? E durante, pessoal, essa liberação de calor ou absorção de calor, uma reação química, além de ter essa mudança, né, no, do processo, mudança na reação, ela pode provocar, né, a realização de trabalho, né? Ou seja, essa quantidade de calor que é produzido e que é formado, essa variação de calor durante a reação química, ela pode ter é, uma produção de trabalho, né, que está realizando um trabalho. E esse trabalho, né, acontece a pressão constante, né, e com a transferência de calor, certo? Então é por isso que nós chegamos aqui a nosso estudo, né, da variação de entalpia, né, como sendo a entalpia como sendo igual, né, à energia interna do sistema, mais o produto, pessoal, da pressão pelo volume do sistema. Então, nós vimos anteriormente, né, que durante uma reação química, né, que ela acontece dentro de um cilindro fechado, o que vai acontecer? Esse cilindro, durante a reação química, pode acontecer a produção de gás, né, e esse gás ele exerce uma pressão contra o cilindro. Se essa pressão for menor, né, do que a pressão externa, há um deslocamento, for maior do que a pressão externa, acontece aí o deslocamento do embrulho. Que esse deslocamento do embrulho não é nada mais, nada menos do que a variação do volume, né, multiplicada pela pressão, que é a pressão externa, né, a pressão ser maior. Logo, pessoal, a entalpia vai ser, a partir de então, denominada como a energia, né, do sistema, a energia interna do sistema, mais esse produto, pressão, volume. Logo, pessoal, tratando a entalpia como uma função de estado, né, porque é a energia interna, né, a pressão e o volume também são energia interna, são função de estado, tá certo? Tratando a pressão constante, nós temos uma variação de energia interna, né, consequentemente temos uma variação de entalpia, e isso acontece também uma variação de volume. Então, pessoal, esta equação 8, ela pode ser transformada aqui na equação 9, como, se tratando de uma variação de entalpia, ΔH, vai ser igual à variação de energia, né, ΔE, mais a pressão constante, vezes a variação de volume, tá certo? Logo,
observamos que a variação de entalpia, né, que é dada aqui pela o ΔH, vai ser igual à variação de energia interna mais a pressão vezes a variação de volume. Pessoal, vimos que lá na equação, na primeira lei da termodinâmica, que a quantidade de calor vai ser igual à variação de energia, né, interna mais o trabalho. Logo, eu posso dizer o seguinte, que a variação de energia vai ser o trabalho, ou o calor, menos o trabalho. E aí, pessoal, também vimos lá na primeira aula que o trabalho é igual a menos a pressão externa vezes a variação do volume. É isso? Mostrado lá na primeira aula. Então, eu posso afirmar que a variação de energia vai ser igual ao calor menos, né, menos a variação de volume. Ok? Observa o seguinte, ó, calor vai ser igual, né, a variação de energia interna vai ser igual ao calor menos a variação de menos a pressão vezes a variação do volume. Isso por quê, pessoal? Observa que o calor não é energia interna, mas o trabalho. O trabalho não é a variação, não é menos a pressão vezes a variação interna. Então, esse termo aqui eu substituo aqui na equação, não é? Logo, tá certo? Esse termo aqui eu tenho para essa equação. Substituindo, pessoal, o ΔE, tá certo? ΔE, obtemos que a variação de entalpia vai ser igual. Quem é o ΔE, pessoal? Não é o calor menos o trabalho? Então, calor menos o trabalho. Quem é o trabalho? Não é menos a pressão vezes a variação do volume? Então, mais o menos a pressão vezes a variação do volume. É isso? Então, temos aqui, ó, eu posso subtrair esses dois termos, né, porque são opostos, tem sinais opostos. Então, posso dizer o seguinte, que a variação de entalpia vai ser igual à quantidade de calor. Ou seja, pessoal, quando se trata de variação de entalpia à pressão constante, certo? Então, eu posso dizer que a variação de entalpia vai ser igual à quantidade de calor. Isso é uma justificativa para mostrar para vocês que a entalpia, a variação de entalpia de uma reação vai ser igual ao calor, que esse calor pode ser absorvido ou liberado, né, como já vimos na aula anterior, né? Reação que acontece com a liberação de calor, libera calor do sistema para a vizinhança, é uma reação exotérmica, não é isso? Sendo que as que absorvem calor, o calor da vizinhança para o sistema, reação endotérmica. Diante disso, pessoal, podemos fazer uma relação aí, né, e uma conversão entre a energia e a entalpia para uma reação química. Vimos que a variação de entalpia vai ser igual, né, à variação de entalpia, variação de energia, mais a pressão vezes a variação de volume. Logo, né, consideramos que esse trabalho, né, a variação, a pressão constante da variação de volume, seja realizada por um gás. Vamos pensar aí nos gases ideais. Pensando nos gases ideais, eu tenho aqui a lei geral dos gases ideais, né? Que a pressão vezes o volume vai ser igual ao número de mol multiplicado pela constante dos gases vezes a temperatura. Organizando essa equação, eu posso afirmar que o volume vai ser igual a nRT dividido pela pressão. Se acontecer, pessoal, uma variação, ou seja, uma mudança no volume, eu posso expressar essa equação da seguinte maneira. ΔV, né, para indicar a variação, delta aqui, né, variação do volume, vai ser igual à variação de todo esse termo, né, nRT vezes P, dividido para P. Logo, pessoal, R é constante. T, a temperatura também é constante, né, uma determinada temperatura, e a pressão constante. Logo, tem a variação do número de mols. Logo, eu digo que a variação de volume vai ser igual à variação do número de mols vezes RT dividido para P, chegando na equação 12. Esta equação pode ser reorganizada, né, substituindo aqui na equação da variação de energia. Então, eu posso dizer que a variação de entalpia, né, vai ser igual à energia interna
menos mais a variação do número de mols do gás, né, vezes RT. E chegamos aqui à equação 3. Ou seja, pessoal, quando fazemos a relação e a conversão da energia interna, né, e entalpia para uma reação química, aí mostrando aqui que tem a relação e o trabalho de um gás. Diante disso, pessoal, vamos aplicar esses conceitos aqui em um problema, né, para facilitar aqui o entendimento. Imagina o seguinte, eu tenho um pistão que confina 0,100 mol, né, de argônio em um volume de 1 litro, em 25 graus Celsius. Aí foram feitos 2 experimentos, não é isso? Então, vamos aqui observar. O primeiro, o gás expande-se até 2 litros contra a pressão constante de 1 atm. No segundo experimento, o gás expande reversivelmente, isotermicamente, até o seu volume final. Qual o processo executa mais trabalho? Vamos aqui observar, pessoal. Né? Tem alguns dados, né? Sendo que 1 litro ATM é igual a 101,325 joules, né? Constante universal dos gases, né? 8,3145 joules Kelvin menos 1 mol menos 1. Né? Então, vamos resolver o primeiro experimento. O gás expande-se até 2 litros, né? Contra a pressão de 1 atm. Pessoal, é um processo irreversível. Então, o trabalho vai ser igual a menos a pressão externa vezes a variação de volume, porque vimos lá na equação 1, né? Lá na equação 3, lá na primeira aula. Né? Pressão de 1 atm, né? Então, menos 1 atm vezes a variação do volume. Qual é a variação do volume? Volume final menos o volume inicial. São 2 litros menos o volume final. Menos o volume final menos o volume inicial. Então, 2 menos 1 vai ser 1. 1 vezes 1, 1, não é isso? Menos aqui, com mais aqui, deu menos 1 atm. Convertendo esse valor para joule, né? Sei que 1 litro atm é igual a 101,325 joules. Então, eu tenho aqui o trabalho realizado nesse processo foi de menos 101,325 joules. Tá? Vamos para a segunda situação. Segunda situação, o gás expande reversivelmente e exotermicamente. É isso? Quando se trata de processo reversível, pessoal, então usamos a segunda equação, né? A outra equação que nós acabamos de ver para o trabalho. Né? O trabalho vai ser igual a menos o número de mols multiplicado pela constante dos gases vezes a temperatura vezes a variação do volume, Ln do volume final menos o volume inicial. Ln do volume final, né, dividido pelo volume inicial. Logo, pessoal, o número de mols, né, 0,1, 0,100, né, só cancelei os zeros aqui, 0,100, né, no caso 0,1 mol, vezes a constante dos gases, que é 8,3145 joule Kelvin mol a menos 1 mol a menos 1, vezes a temperatura. Observa que a temperatura é 25 graus Celsius, mas vamos utilizar em Kelvin, né? Porque a constante que está em Kelvin, não é isso? Então, transformando aqui, é só somar 225 mais 273,15, eu tenho 298,15 Kelvin, vezes o Ln do volume final, que são 2 litros, dividido pelo volume inicial. 2 dividido para 1 vai dar 1, Ln de 1, ser 1, não é isso? Então, fazendo o produto, né, desses valores, eu tenho aqui o trabalho de menos 171,8 joule, ok? Então, observa que os dois trabalhos são trabalhos menor do que zero. Né? Diante disso, pessoal, partimos aí para a nossa segundo ponto, né? Observar aqui nossos outros conceitos com relação às leis da termodinâmica, né? E aí, pensa-se nas reações, né, que elas acontecem, né, pense nos fenômenos que acontecem no nosso cotidiano, e aí podemos fazer as seguintes perguntas. Por que algumas reações têm a tendência de ocorrer, outras não? Por que algumas reações tendem a ocorrer, outras não? Por que as coisas acontecem? Então, pessoal, são essas perguntas que tentamos responder aqui a partir de alguns conceitos relacionados às leis da termodinâmica.
Isso trata o quê? De mudanças espontâneas. O que são mudanças espontâneas, pessoal? É uma mudança, né? Uma transformação que ocorre, né, sem a necessidade de influência externa, ou seja, eu não preciso de outro processo ou algo para acontecer, né? E quando esse processo ocorre, né, sem a interferência ou intervenção de ação externa, então eu digo que é um processo espontâneo. Preste atenção no seguinte: quando dois ovos caem no chão, o que acontece? Eles se quebram espontaneamente. Caiu, quebrou. Precisou de algum outro feito? Caiu, quebrou. No entanto, a reação inversa não é espontânea. Né? Pegar os ovos e juntar novamente não vai ocorrer. Né? Então, um processo espontâneo tem um sentido. Né? Um processo que é espontâneo em um sentido não é espontâneo no sentido contrário. Né? Então, pessoal, diante disso, podemos observar que existem alguns processos que eles dependem de um fator. Por exemplo, a água se transformando em gelo. Ela é espontânea, mas a temperatura é menor do que 0 graus Celsius. A água, o gelo se transformando em água, também é espontâneo. No entanto, eu preciso de uma temperatura maior do que zero, ou seja, depende da temperatura. São processos espontâneos que dependem da temperatura, ou seja, depende de um fator, de um outro fator. É isso, como observado aqui, ó, a água, né, transformando em gelo, espontânea temperatura menor do que 0 graus Celsius. O gelo se transformando em água, espontâneo, mas com temperatura maior do que 0 graus Celsius. Ok? Isso, pessoal, é estudado por outro conceito, né, que introduzimos a partir de agora para vocês, que é o conceito de entropia, que é a medida da desordem de um sistema, ou seja, dependendo de como as moléculas, os átomos estão organizados, esses processos eles podem ocorrer espontaneamente ou não espontaneamente. Tá certo? Então, as reações espontâneas seguem no sentido da diminuição da energia. E, tá, se ocorre a diminuição da energia, eu, consequentemente, tenho um aumento da entropia. No caso, pessoal, do gelo, as moléculas, elas são bem ordenadas, por causa das ligações de hidrogênio, tá certo? No entanto, né, na água, elas já estão menos desorganizadas, né? Portanto, pessoal, o gelo, ele tem uma baixa entropia. Por quê? Quanto maior a organização, maior a ordenação dos átomos, das moléculas, né, maior menor vai ser a entropia, tá certo? Então, pessoal, olha, ó, à medida que o gelo derrete, quebram-se as forças intermoleculares, né, que requer energia, né, ou seja, necessita de energia para isso acontecer, mas a ordem, né, é interrompida, ou seja, então há um aumento na entropia. Ou seja, pessoal, quando se trata da água, ela está desorganizada, ela está mais desorganizada do que o gelo, então o gelo derrete espontaneamente a temperatura ambiente, ou seja, quando você deixa o gelo à temperatura ambiente, como tem a absorção aí de energia, as moléculas começam a se desorganizar, né? Logo tem o derretimento do gelo, né? A temperatura maior do que 0 graus Celsius, né? Então, pessoal, nesse sentido, nós podemos afirmar que a entropia é uma função de estado. E essa função de estado, né, ela pode ser obtida por uma variação de entropia final e entropia inicial, né? Então, aqui pela equação 14, nós observamos que variação de entropia de um sistema é a entropia final menos a entropia inicial. E o interessante, pessoal, é que se a entropia é maior do que zero, a desordem está aumentando, certo? Se a entropia é menor do que zero, a ordem está aumentando. O que é isso? Os átomos estão mais organizados, estão bem organizados, estão ordenados ali dentro da molécula. Logo, a entropia está maior. Observa aqui a variação de entropia aqui de algumas na água, né? Colocar aqui vamos considerar os estados de agregação da matéria. Vamos pensar aqui, sólido, né, líquido e gasoso. Observa como os átomos estão organizados no estado sólido.
Observa no estado líquido, no estado gasoso. À medida que o átomo, à medida que acontece a transformação do estado de agregação, ou seja, do sólido para o líquido e para o gasoso, a desordem aumenta. Né? No sentido contrário, pessoal, a ordem aumenta, ou seja, aqui os átomos estão mais organizados, aqueles estão menos organizados, aqueles estão ainda menos organizados. Né? Um gás é menos ordenado do que o líquido, que é menos ordenado do que um sólido. Ou seja, pessoal, onde é que eu tenho maior desordem? Aqui no estado gasoso, certo? Aqui a desordem está maior. Agora, pessoal, podemos considerar também a quantidade de moléculas ali para verificar a ordem e a desordem do sistema. Né? Observa aqui a variação, observa aqui a reação, né, do óxido de nitrogênio reagindo com o oxigênio. Né? Ele produz gás dióxido de nitrogênio. É isso? Observa que o número total de moléculas do gás diminui. Observamos aqui, ó, que eu tenho duas moléculas, né? Ó, tem uma molécula de gás oxigênio, uma molécula de gás nitrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Tenho duas moléculas. Nos produtos, aqui no produto, né, só tenho uma molécula. Diminuiu o número de moléculas. Se diminuiu o número de moléculas, pessoal, diminuiu também a entropia, tá certo? Então, para entender melhor, vamos observar aqui esse exemplo, né? Prevê o sinal algébrico do ΔH, do ΔS para a reação, para as reações, né? Então, aqui eu tenho a reação A e a reação B. Observe o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho 2 mols de NO2 gasoso. No produto, eu tenho 1 mol. Aqui, o que foi que aconteceu? Diminuiu a quantidade de moléculas, né? Se diminuiu a quantidade de moléculas, então o que aconteceu aqui? A variação de entropia é menor do que zero, ou seja, negativa. Agora vamos observar na B, na equação B. Eu tenho 2 moléculas mais 5 moléculas, todas no estado gasoso. Nos produtos eu tenho 3 moléculas mais 4 moléculas. Observa que eu tenho 7 moléculas, aqui também eu tenho 7 moléculas. No entanto, pessoal, nos produtos eu tenho molécula no estado de vapor, está na condição de vapor, é isso? Então, aqui ela está mais ordenada, não é isso? Do que as duas aqui no estado gasoso. Então, posso afirmar que o número de moléculas vai ser igual, no entanto, o estado de agregação da matéria no vapor está mais organizado do que no vapor, do que no gás. Então, a variação de entropia vai ser maior do que zero. Ou seja, pessoal, o número total de moléculas do gás diminui, a entropia também diminui. Observa aqui no primeiro exemplo, não é isso? Aqui a quantidade foi a mesma, no entanto, você precisa considerar os estados de agregação da matéria. Consequentemente, o líquido é mais organizado do que o gás, o gás é menos desorganizado do que o líquido é menos desorganizado do que o sólido. Então, é interessante fazer essa observação. Né? Dessa forma, pessoal, chegamos aí à segunda lei da termodinâmica, né? Que se trata exatamente dos processos espontâneos, né? Como falamos no início. Né? Quando um evento espontâneo ocorre em nosso universo, a entropia total do universo aumenta. Ou seja, a entropia total é maior do que zero. Logo, pessoal, a variação de entropia, né, ou a mudança na variação de entropia total do universo, iguala-se à soma da mudança de entropia para o sistema mais a mudança de entropia do entorno, ou seja, da vizinhança. Então, eu posso dizer que a variação de entropia total do sistema vai ser igual à variação de entropia do sistema mais a variação de entropia do entorno. Nesse caso, o entorno aqui, pessoal, é a vizinhança, estamos tratando da vizinhança. Logo, pessoal, quando se trata da variação de entropia, né, considerando aí a entalpia e a temperatura, né, sabe-se que a variação de entropia vai ser igual à quantidade de calor dividido pela temperatura. Vimos lá nas aulas anteriores que a variação de entalpia, a pressão constante, vai ser igual à quantidade de calor.
É isso? Logo, pessoal, por quê? A quantidade de calor do entorno vai ser igual ao inverso da quantidade de calor do sistema. Né? Que aprendemos lá pela primeira lei da termodinâmica, que a quantidade de calor perdido do sistema para a vizinhança é igual à quantidade de calor ganho do sistema, o calor ganho da vizinhança do sistema. É isso? Considerando, pessoal, que a variação de entalpia vai ser igual à variação de entalpia, né? Porque são iguais, né? Se a variação de entalpia é igual à variação de calor, né? Variação de entalpia dividido pela temperatura. Organizando essas equações, pessoal, eu tenho variação de entropia total, né? Vai ser igual à variação de entropia do sistema, menos a variação de entalpia do sistema dividido pela temperatura. Organizando aqui, né, eu, eu tenho variação de entropia vai ser igual à temperatura explicada pela variação de entropia do sistema, menos a variação de entalpia do sistema. Dessa forma, eu posso dizer que a variação de entropia menos vai ser igual à variação de entropia do sistema menos a variação de entalpia do sistema. Organizando essas equações, para uma mudança espontânea, ou seja, para essa mudança ser espontânea, para ela acontecer espontaneamente, a variação de entalpia do sistema menos o produto, temperatura por a variação de entropia do sistema, precisa ser menor do que zero. Né? Então, dessa maneira, né, mostramos aí como um processo é espontâneo, tá certo? Dessa forma, pessoal, fazendo, podemos inserir, né, um outro conceito ou uma outra função de estado, que nesse caso é a energia livre. Né? Como observamos na equação 23, podemos examinar outra função de estado. Observe o seguinte, ó, a equação 23 nos dá uma forma de examinar o equilíbrio entre outras funções de estado. Né? No caso aqui nós temos a variação de entalpia, né? A variação de entropia, temperatura, né? Num uma determinação de um evento espontâneo. E isso torna conveniente para introduzir uma outra função de estado, que nesse caso chamamos de energia livre. Energia livre, pessoal, é a relação, né, entre a entalpia e a entropia. Neste caso, aqui pela equação 24, eu posso dizer que a energia livre de um sistema vai ser igual à entalpia menos a temperatura vezes a entropia. Logo, se eu pensar na variação da energia livre, eu posso afirmar que a variação de entalpia menos o produto temperatura vezes a variação de entropia. Uma outra maneira, pessoal, de determinar a variação de entropia do sistema é fazendo lá então a energia livre, né, final menos a energia livre inicial, como vimos aí para entalpia, como vimos para a entropia. Diante disso, é interessante fazer a seguinte observação, né? Quando nós temos uma reação exotérmica, olha só, variação de entalpia negativa, ou seja, menor do que zero, e entropia maior do que zero, a variação da energia livre vai ser menor do que zero, logo negativa, a reação é espontânea. Tá certo? Olha só, a entropia aumenta, né? Variação de entalpia é reação exotérmica, a reação é espontânea. No entanto, para a reação endotérmica e entropia diminui, a variação da energia livre é positiva. Se a variação da energia livre é positiva, a reação é não espontânea. Tá certo? Ou seja, eu tenho uma reação não espontânea. Observando isso, pessoal, vamos pensar na seguinte questão. Qual dos seguintes sistemas apresenta uma redução da entropia? Observe, aqui eu tenho o metanol, né, líquido, se transformando em gás, evaporando. Né? Acontece uma redução da entropia. Aqui eu tenho o gás
aqui eu tenho o sal, né? Sódio, se transformando aqui em solução, né? Deixando ele em solução, separando em íons. Logo aqui eu tenho o gás hidrogênio mais o gás oxigênio, né? São dois gases, né? Transformando aqui no óxido de nitrogênio. Logo que eu tenho duas moléculas de NO2, transformando em tetróxido de nitrogênio. Observem, pessoal, aqui eu tenho duas moléculas, que eu só tenho uma, é isso? Aqui eu tenho duas moléculas, aqui eu também tenho duas. Aqui eu tenho uma molécula, aqui eu tenho duas. Aqui eu tenho a mesma substância num tanto de estado diferente. E se você observar, né? Se você observar, eu tenho uma redução da entropia aqui na letra D. Porque aqui eu tenho duas moléculas, né? Aqui eu só tenho uma molécula. Aqui eu tenho a mesma molécula, tenho uma, só que o estado de agregação é diferente. Então, a desorganização aqui é maior, ok? Partimos para uma segunda questão, onde nós temos, para a reação carbono sólido mais água gasosa, produzindo gás, monóxido de carbono mais hidrogênio. A variação de entropia é igual a 133,6 joule, mol a menos 1, Kelvin a menos 1, e a variação de entalpia é igual a 131,3 kJ mol a menos 1 a 298 graus Celsius. Kelvin, né? 298 Kelvin. Em que temperatura, não? Em temperaturas maiores que X graus Celsius, que eu não sei, a reação é espontânea. Pessoal, observando o conceito que acabamos de ver. Qual é a condição para uma reação ser espontânea? Vamos lá, buscar aqui a equação 23, ó. Variação de entalpia menos o produto temperatura-entropia menor do que zero. Nessas condições, a reação ela é espontânea. Já temos as informações, né? Então, dizemos o seguinte, ó. Variação de entalpia 131,3 kJ mol menos 1, menos a temperatura, que eu não sei qual é a temperatura, quero saber qual é a temperatura para ela ser espontânea, multiplicada pela entropia, que é 133,6 kJ, vai ser menor do que 1. Organizando essa equação, eu obtenho aqui a temperatura menor que 13.000, né? 131.300. Por que ficou 131.300, pessoal? Observe que aqui está em quilojoule, não é isso? Aqui nós temos em joule, então eu deixei na mesma unidade. Para você fazer essa operação, você deixa as informações tudo na mesma unidade, tá certo? Então, aqui eu tenho joule, né? Aqui eu tenho joule, aqui também eu tenho joule. Fazendo essa divisão, eu tenho aqui a temperatura menor que 982,8 Kelvin. No entanto, pessoal, a pergunta ele está mostrando em Celsius. Fazemos a conversão, sendo que a temperatura em Kelvin menos 273,15 vai ser igual à temperatura em Celsius. Organizamos isso aqui, temperatura em Celsius vai ser igual a 709,6 graus Celsius. Na temperaturas maiores do que esta reação ela vai ser espontânea. Ok? Então, pessoal, diante disso, né, podemos realizar aqui mais uma outra questão. Né? Vamos aqui aplicar a equação 27. Considere um balão contendo água e 100 joules de energia foram transferidos reversivelmente para a água a 25 graus Celsius. Qual é a variação de entropia da água? Pessoal, já vimos que a variação de entropia vai ser a quantidade de calor dividido pela temperatura. Temos aqui o calor de 100 joules, temperatura de 25 graus Celsius. É isso? Então, fazemos a conversão aqui para Kelvin, né? Todos os cálculos nós iremos utilizar, precisamos usar a temperatura em Kelvin, né? Então, nós temos aqui a variação de entropia, vai ser calor, que é 100 joules, dividido para 25 mais 273.
Fazendo essa divisão aqui, eu tenho variação de entropia mais 0,335 joule Kelvin menos 1, ou seja, entropia maior do que zero, é entropia positiva. Para uma outra questão, pessoal, dizemos o seguinte: qual dos processos abaixo é sempre espontâneo? Observe o seguinte: eu tenho aqui a combustão do etanol, né? Entropia menor do que zero. Eu tenho sublimação do gelo seco, eu tenho congelamento da água, eu tenho formação de água a partir de hidrogênio e oxigênio. Qual dos processos vai ser sempre espontâneo, pessoal? Sublimação do gelo precisa de um fator, não é isso? Congelamento da água precisa de um fator. A formação de água e hidrogênio também precisa de um fator. Então, eu posso afirmar que somente, né, aqui a combustão, aqui, ou a evaporação do álcool etílico, ele é espontâneo. Você deixa o álcool lá, ele, a temperatura ambiente, ele evapora tranquilamente, sem precisar de nenhum fenômeno, algo externo, né? Diante disso, chegamos aí à terceira lei da termodinâmica. A terceira lei da termodinâmica, pessoal, ela mostra e traz aí alguns conceitos relacionados à organização dos átomos, né, em um cristal perfeito. O que ela trata especificamente? Trata que a entropia, né, de todos os cristais perfeitos se aproxima de zero quando a temperatura absoluta se aproxima de zero, ou seja, quando a entropia se aproxima de zero e a temperatura também se aproxima de zero. O que seria um cristal perfeito, pessoal, que é mostrado na terceira lei de termodinâmica? Refere-se à substância na qual todos os átomos estão em um arranjo perfeitamente organizados, assim, ordenados, tá certo? Logo, não ocorre desordem proporcional, ou seja, pessoal, quando se fala de um cristal perfeito, eu estou falando de uma substância que os átomos estão bem organizados, bem ajustados, bem ordenados. Então, nessas condições, quando a temperatura se aproxima de zero, a entropia também se aproxima de zero. Isso é que mostra a terceira lei da termodinâmica, tá bom? E aí, chegamos aqui mais uma questão, né, para a gente discutir, que é onde mostra, pede para você calcular a energia livre, né, do processo água sólida se transformando em líquido, em um ATM, em duas condições, a 0 graus Celsius e a 100 e a 10 graus Celsius, né? 0 graus Celsius e 10 graus Celsius. Pessoal, água sólida se transformando em líquido, o gelo se transformando em líquido. Em 10 graus Celsius, o que vocês acham? É espontâneo ou não é espontâneo? Vamos testar, né? Usamos aqui a equação, a variação de energia livre igual a menos a variação de entropia, vezes a temperatura, vezes a variação de entropia. Já tenho aqui a variação de entropia da água, né, de fusão da água. Aqui eu tenho a variação de entropia. Substituindo nessa equação, pessoal, considerando a temperatura de 10 graus Celsius, então preciso transformar essa temperatura para Kelvin, não é isso? Vocês já sabem como é que transforma. Então, eu tenho aqui 6,01 kJ, maior menos 1, menos 283, né, porque aqui era 10 mais 273,15, 283 vezes 22 joule, que é o menos 1, maior menos 1. Ok? Órgão fazendo. Primeiro resolve essa multiplicação, não é isso? Observa, pessoal, que esse joule aqui foi transformado para quilojoule, né? Sendo que 1 kJ é igual a 10 elevado a 3 joule. Eu tenho aqui 6,23 kJ, não é isso? Resolvendo essa subtração, eu tenho a variação de energia livre de menos 0,22 kJ maior menos 1. Observe o resultado, pessoal. Observe o valor. Negativo, menor do que zero. Isso era o esperado. A 0 graus Celsius, a 10 graus Celsius, é um processo, a fusão do gelo acontece espontaneamente. Por isso o valor negativo. É isso? E a 0 graus Celsius, o que vocês esperam para a variação da energia livre? A 0 graus Celsius, pessoal, observa o seguinte, ó, a variação de energia livre vai ser zero.
isso era esperado, né, para a fusão do gelo, ou seja, um processo não espontâneo, ou seja, não vai acontecer a fusão do gelo, ok? Então, pessoal, foi esses alguns dos conceitos que já vimos aí para a segunda e terceira lei da termodinâmica, né? Aqui são as referências que vocês podem estar utilizando para revisar os conceitos, buscar mais informações com relação às leis da termodinâmica, tá bom? E a primeira, a segunda lei e a terceira lei são todos baseados nesses materiais. A todos, pessoal, um grande abraço e que vocês consigam rever novamente aí esses conceitos, busquem mais informações nesses livros, né? Tentem melhorar aí o conhecimento de vocês, buscando essas questões, investigando mais aí esses conceitos, né? São conceitos do nosso dia a dia, são conceitos que nós vivenciamos, então, aprofundem esses conhecimentos, esses conceitos, resolvendo a lista de exercícios. Né? Eu deixei uma lista de exercícios. Nesta lista, vocês vão poder aplicar esses conceitos relacionados à lei da termodinâmica, relacionados aí à físico-química, tá certo? Então, pessoal, um grande abraço a todos. Espero que vocês consigam desenvolver bem essa disciplina, né? Então, a partir dos conceitos básicos aí, vocês podem estar aprofundando, buscando essas informações aí nos livros, nas revistas, nesses textos que eu deixo aí para vocês, né? São textos importantes, são textos que trazem a relação aí dos conceitos teóricos, né, com a prática do cotidiano, ou seja, com o nosso dia a dia. Então, aproveite para fazer a leitura e que vocês busquem aí, né, melhorar esse conhecimento de vocês. A todos, um grande abraço e até a próxima.